Bom, pessoal, eu e o Pedro, nós somos amigos aí já há alguns anos, né, Pedrão? Já uns 5, 6 anos que a gente se conhece. É, por aí, viu? A gente tem algumas convergências no campo político, ideológico, e a gente questiona, uma das nossas posições é questionar sempre as decisões estatais, de um modo geral, né? Independente de A ou B, preto, branco, vermelho, azul, esquerda, direita, cima, baixo, a gente é questionador, né, Pedro? Bastante. Então, dos questionamentos envolvendo essa questão de avaliação política foi como essas decisões do Estado, né, as decisões que o Estado traz à nossa vida, poderiam afetar a nossa saúde mental, já que é a minha profissão, né? Eu sou psiquiatra, é o meu campo de estudo, e o Pedro, como professor, advogado, estudioso, acaba também muitas vezes entrando nessa seara ou se deparando com essa seara diante em algumas situações, né? O Pedro, ele organiza também alguns debates, tem um canal muito bom no Facebook, que é o Debate de Fato, cujos debates ocorrem às terças-feiras, né, Pedro? Terças-feiras, né? Na verdade, com os amigos Catarina Rochamonte e Leonardo Debaima, né? É, e lá é debate mesmo, é para debater ideias, que não O é de ontem, bem foi animado. que não é bem a Divergência. proposta aqui hoje, né? Como eu falei, assim, Não, exato. e uma coisa que eu sempre tentei pautar na minha vida profissional foi de não envolver a minha visão política, ou política de um modo geral, ou tentar fazer isso o mínimo possível para dentro da minha profissão. Então, o meu objetivo hoje não é defender pauta nenhuma política, pelo contrário, é avaliar como as decisões estão afetando a saúde das pessoas nesse momento, né? Então, eu queria agora passar um pouquinho a palavra aí para o Pedro. Pode falar, Pedro. Bem, primeiramente, meu amigo, eu fico muito honrado com o seu convite. E é, faço aqui já um registro que algumas pessoas, alguns amigos, deram feedback achando inusitada a nossa temática de hoje, o approach, né? Essa abordagem da questão das normas, das normas estatais, das medidas estatais, o efeito delas na saúde mental dos indivíduos, né? E eu disse, olha, mas se nós estamos sob o jugo de uma autoridade, e a relação de autoridade, ela demanda disposições subjetivas e psicológicas que são inteiramente pertinentes ao domínio dos estudos do meu colega Santiago. E foi nesse intuito que a gente resolveu bater um papo. E aí as pessoas começaram a entender, realmente então, tem a ver. E a gente escolheu, muito obrigado aí pela gratidão aí, Pedro. E Obrigado pelo obrigado. obrigado pelo obrigado. E a gente ficou, e acho que a gente escolheu um momento bem oportuno, né, para fazer isso, porque o governador acabou de adiar mais uma vez a quarentena aí até o final do mês, né, estendeu até o dia 31. Isso, enquanto eu estava sentado aqui esperando das 19 horas, abri aqui para ver as notícias e li essa notícia. Essa semana nós nos deparamos com algumas situações bastante inusitadas de dois políticos bem influentes, que o presidente da República, que não cansa de dar declarações. Bola fora. Eu ia falar inusitadas, não pertinentes, mas eu vou tentar ser delicado aqui nos adjetivos. Que é essa coisa de ficar fazendo piada com o momento, de tentar continuar com a ideia de politizar a ciência, que é algo absurdo que eu vejo,
E o ex-presidente, com aquela de ontem de... Ainda bem que a natureza criou um monstro como o coronavírus para mostrar, para as pessoas enxergarem, os cegos enxergarem que somente o Estado pode resolver problemas como essa situação que nós estamos enfrentando, algo assim. Né? Então, são declarações aí bem polêmicas, para não dizer outra coisa, e que afetam diretamente a saúde das pessoas. Né? Se a gente, e eu digo realmente a saúde mental. Né? Você imagina, por exemplo, alguém que está passando por uma situação em que as familiares seus estão doentes, e quando ela vê as pessoas que estão brigando pelo poder... As lideranças, né? As Não só as lideranças. pessoas, as lideranças. Né? Porque um é o presidente, o outro é a liderança da oposição, né? Da mais forte oposição. Então, essas duas lideranças nessa briga de recreio de colégio, né? Então, assim, imagina como é que fica a cabeça das pessoas nesse momento. Mas, assim, é triste, é lamentável, né, que a gente tem que chamar Jair Messias Bolsonaro e Luiz Inácio Lula da Silva de liderança. Né? Começa a afetação psicológica, a depressão, nessa constatação de que nós não conseguimos produzir quadros de liderança políticas que sejam minimamente aceitáveis, porque, sinceramente, eu me recuso a aceitar esse tipo de gente como liderança. Então, assim, e aí o pior é o seguinte, que é esse tipo de gente que no poder positiva normas, certo? Positiva normas e punições para o descumprimento dessas normas, certo? Segundo o que dá nas suas cabeças, digamos assim, pouco privilegiadas de inteligência. Tá entendendo? Então, assim, um negócio... eu não gosto de acreditar sensações e ações concretas a coletividades, mas isso, como, por exemplo, sociedade, mas isso é capaz de gerar um mal psicológico coletivo. Se as pessoas parassem para refletir, de fato, sobre essa questão de que esses dois senhores são as maiores lideranças do nosso país, do ponto de vista político, as pessoas vão começar a se questionar, pô, se esses caras são os meus líderes, o que é que eu sou? A pessoa vai, né? Não, o que é que eu sou? O que é que eu, Pedro Cabral, sou se me deixo liderar por essas figuras? Tá entendendo? Se a gente for levar a sério essa questão e refletir com muita seriedade, dá problema. Eu ficaria deprimido. Se eu parasse para pensar nisso todo dia, com seriedade e tudo mais, eu até evito isso. Porque... ainda bem que a gente, pelo menos na nossa visão política, a gente entende o valor do indivíduo, né, Pedro? E eu acho que isso serve como fator de proteção, sabe? Proteção à nossa saúde mental. Porque, como tu disse, se a gente tentasse pensar enquanto coletivo, né, se nós pudéssemos criar um ente vivo, que é a sociedade, seria a sociedade, e esse ente vivo se deparasse com essa situação, né, diversas pessoas disputando a liderança, seria algo realmente bem desesperador. Completamente. Mas essa coisa de coletivo, Pedro, que falou, me fez lembrar algumas situações umas coisas que eu estava vendo esses dias, que eu estava lendo, enquanto estudo, coisas também de curiosidade. No grupo da minha turma iniciou-se uma discussão sobre alguns porquês, né? Então, dos porquês questionado lá foi por que algumas sociedades médicas
decidem emitir um parecer favorável, por exemplo, ao uso de uma medicação que não tem ainda comprovação científica forte o suficiente para tal indicação, porque algumas se manifestam contra, porque algumas ficam diferentes. E muitas vezes a gente se depara com... Claro, é impossível nesse momento, quando a gente ouve essas discussões, não pensar na política por trás disso, né? Tanto é que você vai ver que os políticos que são favoráveis ao uso de determinada medicação estão mais alinhados com o presidente. Os que são contrários são opostos ao presidente. Ou seja, nada passa aí pela ciência. Passa totalmente pela política, né? Então, no meio dessa discussão, a gente lembrou algumas situações que são objeto de estudo da psicologia coletiva, e eu me deparei com algumas situações que eu já tinha visto no passado e eu fui até rever sobre alguns experimentos que já foram feitos no mundo sobre a questão de autoridade e o impacto que isso tem sobre o indivíduo, né? Então, um desses experimentos, por exemplo... Antes de você falar do experimento, eu queria só fazer uma observação a respeito da questão da parcialidade das entidades. Certo? Se na medicina acontece o que acontece no âmbito das entidades de representação da advocacia, mais especificamente a OAB, certo? Esqueça a objetividade. A questão virou política, simplesmente. Simplesmente, certo? A OAB é o protótipo do aparelhamento político. Quem quiser verificar as contradições da OAB em relação a mesmas situações, a depender, certo, daquela autoridade que cometeu um abuso, um determinado abuso, certo? Você vai ver nitidamente que ela tem um viés, certo? E sem contar as próprias normas internas, que são completamente enviesadas. Então, se você estiver falando desse tipo de entidade, eu acredito, de representação, se você estiver falando, eu que estou falando, se acontece lá, o que acontece na nossa área, então esqueça orientação objetiva e científica. O negócio está indo mesmo pela política. O pior é que são coisas, são manifestações, Pedro, que antigamente a gente não via, né? Por exemplo, você vê a Sociedade Médica Cearense e a Associação Médica Brasileira dando uma decisão que fala sobre um protocolo em que deve ser usada tal e tal e tal medicação. Aí você vê a Associação de Medicina Intensiva fala uma coisa totalmente oposta. Aí a Associação de Pneumologia já vai por... E aí quando a gente vai ver, o presidente daquela associação é filiado ao partido tal, que é do lado do fulano. Aí o que se manifestou contrário é de outro partido que é oposição ao fulano, e assim vão levando a decisão técnico-científica, entendeu? Eu acredito esse fenômeno de partidarização das entidades ao presidente Fernando Henrique Cardoso, quando começou a nomear magistrado para o STF, segundo as inclinações ideológicas, aliás, inclinações ideológicas, segundo as afinidades partidárias. Certo? Quando ele fez isso, na mais alta corte do país, ele abriu as porteiras para o que a esquerda sempre gostou de fazer, que é o aparelhamento das instituições. Só que existe o efeito backlash, né, que a gente estuda em ciência política. Ou seja, quando uma tendência política se exacerba, certo? A tendência contrária tende a tomar força para fazer com que o pêndulo político volte ao... nessa equilibrar, né? Só que nesse movimento ela tem que ir antes e ir lá no outro extremo.
certo? A figura do pêndulo é perfeita. Então, o que é que acontece? O aparelhamento, o polo oposto à esquerda, fez o quê? Começou também a invadir, já que estava politizadas as instâncias de representações profissionais, científicas, a disputa passou a ser lá também. Então, assim, agora, isso eu vejo com bastante clareza que começou quando o presidente Fernando Henrique, eu acompanho política há décadas, denunciando aqui a minha pré-história, né? a minha origem pré-histórica, tá entendendo? Só basta dizer que eu acompanhei com avidez a Constituinte de 1988. Então, já daí você tira... Nessa época, né? Que eu estava aprendendo a usar o banheiro sozinho ainda, Pedro. Pois é, né? Pois é. Nessa época eu era militante. Nessa época eu era militante político. Certo? Então, o que acontece? Essa infestação, essa promiscuidade da política partidária com a política de classe, ela hoje eu não sei se há como remediar, certo? Não sei se há como remediar da forma que foi desgraçada a coisa, e ela, na minha opinião, como testemunha histórica do que foi feito pelo presidente Fernando Henrique, que foi um presidente razoável, certo? Fazendo aqui as ressalvas libertárias, quando começou a fazer indicações puramente partidárias, porque toda indicação num cargo desse, que é de agente político, ela é política. Mas a gente tem que entender que política é uma coisa e política partidária é outra. Embora estejam intimamente ligadas, certo? As questões políticas, elas transcendem as questões partidárias. Então, que era uma escolha política, certo? E vamos falar assim, da política maior, começou a ser feito pela política menor, pelas afinidades da política menor. Então, quando o presidente fez isso, ele fez isso na maior corte do país, ele abriu as porteiras, ele saiu, ele como autoridade do executivo máxima, influenciando dessa forma no Tribunal Maior da Nação, ele deu um recado claro à sociedade civil: façam que é isso mesmo. Por isso, que hoje a gente vê isso acontecendo, essas loucuras de as entidades, ao invés de se pautarem pela objetividade, pela ciência, passando a fazer proselitismo político. Realmente é muito lamentável. Mas eu queria ver o que você ia falar a respeito dos experimentos? Das suas pesquisas aí. Sim, eu ia falar de 2 experimentos, né, que aconteceram. Um em 1961, 3 meses depois que havia iniciado o julgamento de alguns líderes nazistas, o julgamento de Nuremberg. Isso. Um psicólogo americano, ele fez uma pesquisa, era o Milgram. Ele fez uma pesquisa em que a pesquisa se tratava do seguinte: o ensaio era assim, o desenho da pesquisa era o seguinte: ele tinha 2 sujeitos que ele sorteava aleatoriamente, entre aspas, porque eu já explicar por que não era aleatório, em que um exerceria o papel de professor e o outro exerceria o papel de aluno. Por que eu disse mais ou menos aleatório? Porque o que fazia o papel de aluno era um ator. E sempre ele era sorteado como aluno. E o que era professor era o sujeito do estudo, né? E como é que acontecia? Hoje em dia um estudo desse não é permitido, né? Não, jamais. Tu vai ver como foi pesado. Foi pesado assim. As pessoas sofreram psicologicamente, as pessoas que participaram do estudo. Então, numa sala ficava o aluno, na outra sala ficava o professor. O professor tinha na frente dele um aparelho com vários botões que era de 50 a 450, era 500 volts cada botão desse, e ele dava um choque
no aluno quando o aluno errava alguma dos apontamentos lá que ele dava, né? Só que, do outro lado, na verdade, era uma gravação, né? Então, o que ele estava ouvindo, o sujeito do estudo, o objeto de estudo, que era quem fazia o papel de professor, na verdade, era uma gravação. Então, os erros já estavam programados para acontecer, né? Então, quando o aluno ia errando, ele tinha que aumentar a gradação, o nível da voltagem, até chegar no nível mais alto. Algumas pessoas se recusaram a fazer a aumentar a voltagem. Mas algumas delas assumiam o seguinte papel: olha, eu não quero fazer, mas você, que é o psicólogo que está conduzindo o estudo, você se responsabiliza. Eu vou apertar esse botão, mas quem está se responsabilizando é você, não sou eu. Entendeu? Ele dizia assim: olha, essa pessoa está sofrendo aqui do outro lado, eu estou ouvindo os gritos, que na verdade eram gravações. Você tem certeza que é para continuar? E o cara dizia: sim, você tem que continuar. Mas ele está sofrendo. Mas você tem que continuar. E algumas pessoas foram até o último nível da voltagem, né? Mesmo aumentando a intensidade dos gritos, mesmo a pessoa do outro lado dizendo que estava sentindo o coração palpitar. Eu não duvido nem que tenha havido aqueles que tenham perguntado se não tinha um nível maior. Eu também não duvido, não, cara. Entendeu? Então, assim, isso aí, Pedro, era justamente uma forma que ele estava tentando de testar num ambiente ali controlado, com um grau bem menor de sadismo, claro. Por que alguns alemães, assim, os alemães eram pessoas como eram seres humanos como quaisquer outros. Servidor né? público como qualquer. Mesmo quem não era servidor público e sabia do que acontecia, via as atrocidades acontecendo, elas meio que foram aceitando a ideia de que quem estava fazendo aquilo ali era o Estado. Entendeu? Era o Estado quem estava conduzindo aquela situação. Ele ali era só uma ferramenta do Estado, ele não era o condutor. A filósofa Hannah Arendt, ela relatou o julgamento do tal do Eichmann, né? Que era o cara lá da... Pronto, foi do Eichmann. Foi 3 meses depois do julgamento dele. Que era... Adolf Eichmann, né? Em que ele disse: olha, eu estava só cumprindo as minhas ordens e tudo mais, não era... Eu, na verdade, ela deu um testemunho e disse: olha, eu não sequer acredito que ele tinha alguma coisa contra os judeus, como ele mesmo disse: não tem nada contra os judeus, não. Agora eu estava lá, o meu trabalho, tinha que fazer, tinha as ordens, pronto, fiz. Como se aquilo não fosse um ato dele. Isso. Como se não fosse um ato dele, ele estava seguindo a autoridade e tudo mais. Certo? Agora, eu queria puxar um gancho disso aí que você falou, das pessoas acharem que não eram elas, era o Estado. E até outras que veem as coisas acontecerem, que acham que em outras circunstâncias achariam errado acontecer, mas como acontece com um inimigo, com o rival político delas, elas, na verdade, além de tolerar, elas acabam se regozijando. Vou dar um exemplo que aconteceu hoje. A polícia prendeu, certo, manifestantes que estavam fazendo carreata Eu vi. Mandando tirar a bandeira, aqui do lado aqui de casa, certo? Mandando tirar as bandeiras e prendendo, né? Bem, primeiro de tudo, embora o decreto diga que não é permitido carreata, a título de prevenir a aglomeração e a título de prevenir a expansão da doença, é uma norma claramente inválida e estúpida, porque ela não a pessoa dentro do carro com o vidro fechado, como você mesmo me falou, ela não há o perigo à saúde pública, certo?
Na verdade, o governador usa desse expediente para evitar protesto contra as suas determinações. Certo? Então, agora, isso em qualquer circunstância seria, pelos nossos amigos defensores do Estado Democrático de Direito, aqueles que enchem a boca para dizer que defende o Estado Democrático de Direito, que para mim é a maior fake news que existe na face da Terra, certo? Em qualquer outra circunstância seria denunciado escandalosamente. Abuso de poder, né? Não, tem a ditadura e tudo mais. E quando isso acontece com aquelas pessoas que elas reputam serem menos gente do que ela, serem menos merecedoras de direitos, porque discordam delas do ponto de vista político, o que impera nas redes sociais são as piadas e os gracejos a respeito das vítimas do abuso do poder. Então, assim, não é difícil entender porque como a massa do povo alemão, né, foi vendo a coisa acontecer, uns gostando, outros sendo indiferentes. Certo? Não é difícil, não. Muita gente ali tinha perdido, talvez, espaço, poder, influência para os judeus, viu ali no judeu como culpado pelo que eles estavam passando ainda das consequências da Primeira Guerra Mundial, e aí era só a pólvora e o fogo. Né? E o pior é que os ressentidos, eles não têm força. Quem tem força é a indiferença dos que não são ressentidos nem tomam partido pela vítima. Tá entendendo? Hoje seriam os isentões, né? Por aí. Certo? Porque você é aquele cara que simplesmente lava as mãos, você está comigo. Então, e aí aquela parte radical da sociedade, aqueles ressentidos, vão assumindo os postos de comando do Estado e dá no que dá. Eu indico um filme muito bacana que a gente até fez um debate há uns dias atrás, lá no Debate de Fato, aproveitando o título, que é O Ovo da Serpente, de Ingmar Bergman, certo? É muito interessante e mostra ali o caldo, a efervescência da sociedade alemã pré-nazista. Né? Inclusive, durante o filme, há o episódio da tentativa, primeira tentativa de golpe frustrada de Hitler. É um filme bacana para assistir com calma. Vou procurar. Tem um filme, Pedro, que... Muito antigo. Tem um filme também... de 74, acho. Eu vou até falar sobre o outro experimento e eu vou entrar justamente nesse ponto aí que tu falou. Ó, o André, meu primo, ele tá falando aqui, né? Como falaram nas redes sociais, eles mereciam ser presos. Né? O Estado estava ali para defender a saúde deles. Esses eram os argumentos que as pessoas... Pra tu ver, o André não está defendendo isso não, viu? O André não está defendendo isso não. Tô dizendo, isso aí era... Pois é, o que o pessoal estava dizendo. O sujeito vai ser preso para o bem dele. Pelo amor de Deus, né, cara? E aí agora, vamos lá. Vamos pegar esse gancho, eu vou falar agora sobre outro experimento e vou voltar para o meu raciocínio. Vou costurar aqui. Certo. O segundo experimento, que foi 10 anos depois, em 1971, que foi de Stanford, ele fez o seguinte. Dentro do prédio da psicologia lá da universidade, ele criou um presídio. Ele chamou, inclusive, pessoas, ex-presidiários, chamou pessoas que trabalhavam no sistema prisional para avaliar e virar. Isso aqui é exatamente como é um presídio. Criou algumas celas. E ele chamou um grupo de estudantes, todos homens, e aí ele fez uma seleção. Era todos homens, classe média, sem histórico de envolvimento com a justiça. Não, André, não é. A Onda é o filme que eu vou citar depois. Sem história de envolvimento com a justiça, sem envolvimento com drogas. Então, assim, era aquele protótipo da classe média americana. E randomizou, aí esse foi aleatório mesmo, randomizou em 2 grupos. Um grupo faria o papel de carcereiro, e o outro grupo seriam os prisioneiros.
E no dia de iniciar o estudo, eles realmente fizeram a prisão. Foi um carro de polícia até a casa das pessoas, alegou por que aquelas pessoas estavam sendo presas, e levou até o presídio. No presídio, o que ele definiu? Que não poderia haver agressão física por parte dos carcereiros, que eram uma parte do grupo, contra os presos. Mas, exatamente, experimento de Stanford. Mas, qualquer outro tipo inclusive, tortura psicológica poderia haver. Bullying. Então, o que aconteceu? Esse experimento estava previsto para durar 2 semanas. Ele foi encerrado com 6 dias. Porque em 6 dias, os carcereiros já estavam... em 48 horas, eles já começaram a perder pessoas do estudo, porque não aguentaram quem estava fazendo papel de prisioneiro. Algumas pessoas que estavam fazendo o papel de carcereiro começaram a mostrar um sadismo ali naquela posição de autoridade, e algumas pessoas tiveram que sair. A situação foi tão grave, Pedro, psicologicamente, que em 6 dias, algumas das pessoas que estavam ali, elas já estavam citando a si mesmas pelo número que foi dado a elas, porque uma das coisas que foi dito, olha, elas não vão ter nome, vão ter números, que é para dar a ideia de perda de identidade. Né? E O ano passado eu fiz um treinamento de sobrevivência na selva. Até hoje eu sou conhecido como 17. Pronto. Tinha que ser 17, Pedro. Não posso fazer o quê? Podia ser outro número, não. Podia ser 987, não. Aí, Pedro, em 6 dias eles tiveram que encerrar porque eles viram que a situação estava fugindo do controle. Começou a haver humilhações, começou a haver abuso de poder ali dentro. Isso nós estamos falando de 6 dias. Né? Qual era o link que eu ia citar agora com essa situação que tu citou aí das pessoas que foram presas? Eu vi essa situação aí e eu fui ler os comentários, que mais interessante do que as postagens geralmente são os comentários. E uma das pessoas disse assim: é um absurdo a polícia fazer isso, sendo que no início do ano a população, boa parte da população estava do lado deles quando eles reivindicavam a sua greve e tal. A questão é que nós estamos falando aí de alguns meses. Lembra que eu acabei de falar? Em 6 dias, um experimento mostrou que na hora que você dá o poder de autoridade a 2 pessoas iguais, elas vão para caminhos totalmente opostos. Né? Quando um está no papel de autoridade, o outro está no papel de submisso. Né? E quando eu vi essa postagem, a pessoa dizendo isso, a primeira coisa que eu pensei foi, mas aquele policial que está cumprindo aquela ordem, ele não está pensando nas consequências. É como você mesmo disse, ele está ali para cumprir uma ordem. Ele está ali para fazer o que foi determinado que ele deveria fazer. Né? Não é o indivíduo João, Pedro, José quem está ali. É o policial do Estado que está ali. Né? Cumprindo uma ordem que veio da hierarquia. Da hierarquia. Então ele está só cumprindo uma ordem de comando. É um negócio muito intrigante. Por quê? De fato, as instituições militares, elas, para funcionar, elas têm que estar organizadas numa hierarquia. Elas são máquinas bélicas. Né? São máquinas de luta, de guerra. Então, quanto mais rígida a hierarquia, certo? Mais eficientemente são cumpridas as estratégias, as determinações. Agora, a questão é adequado colocar essa máquina de guerra, essa máquina de luta para lidar com essas situações? Tá vendo?
esse é um argumento muito interessante, que inclusive é levantado por aquelas pessoas que são a favor da desmilitarização da polícia, certo? Eu não seria tanto a favor da desmilitarização, eu seria a favor da retirada deles do meio da rua do policiamento. E só ser usado, se é que era para ter, serem usados em missões, cumprir missões, e prender gangue, e prender, desmontar sequestros, organizações criminosas, etc, etc e tal. Nem sequestro, eles não têm capacidade para isso, não. É enfrentamento mesmo de guerra, certo? O policiamento, eu acredito que ele deveria ser feito pelas próprias pessoas, elas com o poder de andarem com suas armas e com a opção de contratar seguranças. Mas isso é uma outra discussão. O que eu quero dizer é o seguinte, que na hierarquia, mandou ter que cumprir. Certo? A não ser que a ordem seja flagrantemente ilegal. Nesse caso, Nesse caso de hoje, certo? O decreto é ilegal até não poder mais em relação à passeata. Eu não vou nem discutir outras coisas, mas em relação especificamente à passeata Agora, eu queria, Santiago, para levantar a bola para você, fazer aqui uma contextualização de como os teóricos do direito veem o direito, certo? Do ponto de vista psicológico. Para você dar aí uma visão, uma opinião sobre como nós lidamos no mundo do direito. Eu digo logo que o direito é uma área de muitos doutores muitos doutores e poucas pessoas que estudam de verdade, né? Do ponto de vista científico. A maioria eu falo isso sem querer ofender ninguém e com conhecimento de causa. A maioria dos trabalhos científicos no país, certo? Começar pela graduação, que é uma palhaçada, é na base do achismo. Ninguém estuda sério, não tem método, não tem pesquisa séria, controlada, certo? Não existe isso, não existe isso no ambiente acadêmico brasileiro. Lógico que, fazendo uma generalização, aqui e acolá tem um centro de estudo mais rigoroso, mas e mesmo assim ainda são em cima de pressupostos que carecem em sua maioria de comprovações empíricas, tá entendendo? De comprovações. Se eu parto de uma premissa errada, por mais que o meu caminho esteja por mais correto, rigoroso que seja o método, você já partiu de um erro, vai dar lá no erro. A conclusão vai ser... Seguinte, eu quero explicar para vocês, para você e para o seu público, o seguinte, que o direito, que o Estado, e o nosso tema aqui é os impactos das medidas do Estado, né? O Estado, ele é uma instituição que se comunica, que age através de normas, certo? De normas. A linguagem do direito são as normas. Então, e as normas, sejam leis, sejam decretos, elas têm, elas têm três funções. Elas têm duas funções. Resumindo, certo? Na lógica do direito, existem duas funções. A primeira é proibir. A segunda é obrigar. No direito, nenhuma norma jurídica aconselha, nenhuma norma jurídica diz que seria melhor assim, nenhuma norma jurídica define alguma coisa, embora que na linguagem escrita pareça uma definição,
Na verdade, eu vou dar aqui o exemplo de tributo. A norma tributária diz o seguinte, artigo 3º do Código Tributário Nacional. Tributo é toda as ação, isso, aquilo, outro. É toda essa ação assim. Isso seria, na nossa linguagem leiga, informal, um conceito, uma definição. Só que, como é uma norma jurídica, você lê assim, mas entende o seguinte: a autoridade pública vai considerar tributo isso, está impondo. Certo? Ela está impondo. Então, a linguagem do direito, ela traz um dever ser. Tem que ser assim, sob pena de uma sanção, de uma punição. Então, o Estado, veja só, a linguagem dele é o direito. A linguagem dele é o direito. E o direito, certo? Ele é uma linguagem baseada no dever ser, baseada nas ordens. Nas ordens sob pena, porque nenhuma ordem ela é impune, certo? Senão não é uma ordem, é um pedido. Baseada numa punição. Então, o Estado, ele se manifesta, ele existe, e toda vida que ele se move é sob pena de punição de alguém. Mandando você fazer uma coisa ou você fazer outra. Ou proibindo. Aí tem alguns autores que dizem, não, mas o Estado também pode permitir. A permissão para o indivíduo é uma obrigação geral aos demais de tolerância. Então, no final das contas, do ponto de vista lógico, ou a norma jurídica proíbe, ou ela obriga. Ou ela obriga. E o que é objeto dessa proibição e dessa obrigação tem que ser cumprido sob pena de uma sanção, de uma punição. Certo? Então, em termos gerais, certo? A função da norma é intimidar. Tem até os autores, mais o pessoal do direito penal, porque essa característica é muito mais acentuada no direito penal, né? De punição, de pena e tudo mais. Mas toda norma jurídica, inclusive uma contratual, se você não cumpre, tem uma sanção lá, é uma cláusula penal, que tem que pagar alguma coisa. Só que no direito penal, a punição é na carne, né? A punição é na carne. Então, é mais visível, é mais dramática essa Mas realidade. O tributário também dói, porque é no bolso, né? Hã? O tributário também dói, porque é no bolso. Não, todo o resto dói. Porque todo o resto é no bolso. Mas o tributário dói mais porque é maior. Dói mais porque é maior. E outra coisa, quando você descumpre uma regra contratual e vai ter que pagar uma multa, você escolheu aquela regra quando assinou o contrato. Certo? Então você não pode alegar o desconhecimento, né? Há uma legitimidade nisso. O tributo, não. O burocrata lá resolve que você tem que pagar e você paga ou se lasca. Né? É uma obrigação que você não escolheu. Quando, nas relações privadas, tudo que você... Toda punição que você pode sofrer, antes você concordou com ela. Senão você não contratava. Certo? Você e a outra pessoa. Então tá bom. Tá? Vamos contratar esse assunto. Vamos... contratar aqui essa venda a prazo desse carro. Tá beleza. Se o vendedor não te entregar o carro em 5 dias, eu te devo 30 mil reais de multa. E se você não me pagar, você vai me dever 10%, mais um horário. Cada um saiu dali sabendo que, se não cumprisse a norma, ia ter uma consequência. Certo? Já as normas estatais, certo? Elas me obrigam, independente da sua vontade. Então, já tem uma perspectiva muito distinta. Vem o pessoal da festa democrática, né? Dizer que não, mas é porque eles foram os nossos representantes. Vem cá, você acha que eu sou representado pelo Tiririca? Você acha que eu sou representado por Rodrigo Maia? Você acha que esse cara é meu representante? Essa tá paciência, né? Então, assim, não vou nem entrar nesse assunto. Mas uma das funções da pena, né, da sanção, que os teóricos do direito assumem como verdadeira,
como verdadeiras é a seguinte: a prevenção geral. O que é a prevenção geral? Que a pena, certo? A punição tem um caráter ameaçador. Com a ameaça de pena, avisa-se aos membros da sociedade quais são as ações justas contra as ações injustas contra as quais se reagirá. A pena é tratada como uma coação psicológica. Certo? O próprio direito, a própria comunidade jurídica assume que porque daí você pode... Estava falando de direito penal, mas daí você pode extrapolar para todas as outras regras, porque não há distinção lógica entre as regras, independente dos seus campos, se é penal, se é civil, e aí depois eu posso explicar isso aí para vocês. Mas a extrapolação que eu estou fazendo aqui é uma extrapolação logicamente legítima. Certo? Eles estão assumindo que a função do direito é coagir psicologicamente. E se a função do quando direito ele faz isso... Se a função do direito é coagir psicologicamente e o Estado só se manifesta através do direito, certo? Toda manifestação do Estado é uma coação psicológica em cima das pessoas. Pronto. E aí, Pedro, o tema da live é uma interrogação, né? As decisões estatais podem afetar nossa saúde mental? E a resposta é sim. Né? E essa explicação que você deu, ela responde claramente a pergunta tema. Né? E usando isso daí, Pedro, que você falou, fazendo uma junção com o exemplo que eu citei do experimento de Stanford, você vai entender por que as pessoas que estão na posição de cidadãos, elas aceitam as decisões estatais, muitas vezes, de maneira tão pacata. Né? As pessoas elas vão aceitando porque foi posta a ideia de que ali era aquela autoridade, você estava subjugado àquela autoridade e você deveria obedecer àquela norma. Né? O contrato social lá do Adam Smith, que a gente nunca assinou, mas ele dizia lá que você estava dentro daquela sociedade, você deveria cumprir as normas daquela sociedade. E como você disse, ela se manifesta através do direito. Então, psicologicamente, eu vejo que nós estamos fazendo uma analogia com o experimento na posição de prisioneiros e o Estado está na posição de carcereiro. Ele vai definir as regras e ele vai definir como essas regras devem ser cumpridas. Né? É engraçado que as pessoas até às vezes chegam a argumentar que qualquer um pode chegar, mas é a democracia, qualquer um pode estar na posição que eles estão. Tanto é que só tem qualquer um, que só chega lá qualquer um. Mas eu sempre digo assim, ok, é qualquer um, pois faz o seguinte, próxima eleição, você vai fazer o seguinte, você não procura nenhum partido político e você vai se candidatar. Você vai conseguir? Não. Porque você não pode. Então não é qualquer um. Então vamos fazer o passo 2. Você vai procurar um partido político e vai tentar se candidatar. Você vai conseguir? Ninguém garante que vai também. Porque vai depender se aquela legenda vai permitir a sua candidatura ou não. Ou seja, vai ter que sair pedindo a benção. É uma democracia que, na verdade, eu diria que assim, eu acho que é pior até do que a monarquia. Eu não consigo entender um outro regime parecido com esse. Mas você pôs o poder na mão de poucos, eles se disfarçaram de todos, né? Diz assim, não, o poder está na mão de todos. Mas, na verdade, a gente tem um grupo que, se nós olharmos a Constituinte de 88 que tu acompanhou, até hoje, muitas dessas pessoas estão aí. Olha, eu digo sempre, a democracia é a pior das formas de tirania pelo requinte e sofisticação. Certo? Ela é a sofisticação da autocracia. Certo? Ela conseguiu botar na cabeça das pessoas, certo? Que são elas que mandam, quando na verdade elas não mandam nada. Agora, voltando à questão da violência psicológica do Estado, veja bem,
o problema da pressão psicológica que o direito faz nas pessoas não é exatamente a pressão psicológica em si, na minha concepção, mas é a legitimidade da fonte dessa pressão. Porque quando eu falei aqui com você do direito que é formado mediante contratação livre entre as partes, dali também resulta certas pressões psicológicas. O cara tem que pagar o que deve, e quando ele não cumpre, ele vai ter que sofrer aquelas consequências. É o mesmo tipo, em essência, é o mesmo tipo de pressão psicológica. Certo? Tudo bem que entre indivíduos essa pressão é infinitamente menor do que entre ele e o Estado, pelo gigantismo e o poder do Estado, certo? Mas em essência é a mesma. A questão e outra coisa, em essência é a mesma, e uma norma entre duas pessoas só gera efeito entre elas. A norma estatal, ela tem um potencial lesivo à saúde mental em larga escala. Porque a norma estatal, ela é posta para que ela afeta a todos, certo? A todos os bestas, né? Porque nós já acabamos de falar que tem todo mundo é igual, mas tem uns mais iguais, né? Uns mais iguais que os outros. E os abestados. E os abestados, sou eu, você, as pessoas comuns que estão sob o jugo da mão de ferro do Estado, que na verdade, o Estado, ele é a mão de ferro, ele é todinho a mão de ferro. Né? Não é que ele tem uma mão de ferro. O Instagram só dá pra gente 1 hora, então a gente tem 5 minutos aí. Não, então pronto, eu falei demais, foi mal. Não, pode falar, conclui esse raciocínio. Então, é isso que eu estava alertando, que se é verdade que existe uma pressão, que o direito é a linguagem da pressão psicológica, né, pode ser encarado como tal, a gente acabou de ver que é o caso que os teóricos do direito assumem, certo? Se é isso, cabe ainda a muitos estudos para ver o grau dessa pressão, né? E como ela acomete as pessoas, se é de forma uniforme, se varia, etc. Isso aí ninguém sabe, ninguém estudou, não tem ninguém no direito para estudar isso. E para fazer um estudo desse, você teria que ter como interdisciplinariedade. Criar o grupo controle, o grupo de estudo, que o melhor estudo seria o estudo caso-controle, né? Talvez a melhor forma seria, sei lá, como a gente já vê nesses pequenos grupos, quando a gente vê a ideia de formação de uma liderança. Mas ainda assim você não consegue extrapolar para todos. Mas se ele corresponde com... É um senso comum, e se esse senso comum corresponde a uma realidade, eu não sei. Mas se corresponde, certo? Admitindo que ele corresponde a uma realidade, que pode até ter nuances que a gente não enxerga agora, não posso enxergar. O direito, de fato, é um instrumento de opressão psicológica. Agora, essa opressão a gente pode dividir em dois grandes grupos. As opressões legítimas, às quais os próprios indivíduos se submeteram, certo? Quando assinam um contrato, contrato como uma forma geral de assunção de obrigações perante terceiros. Né? Não precisa nem ser escrito, basta dizer, eu prometer para alguém que vou fazer uma coisa, se não fizer, pode até ter uma sanção social de que as pessoas vão começar a me conhecer como mentiroso, né? Mas ainda existe aí esse efeito de pressão psicológica. Uma coisa é isso, essa violência, essa pressão psicológica legítima. Outra coisa é a violência psicológica que eu reputo legítima porque não consigo encontrar no Estado nenhum tipo de legitimidade para postar normas gerais. Certo? Aí isso é outro assunto. Que a gente pode até discutir a questão de se ele é ou não legítimo. Certo? Eu acredito que não. E mesmo entre aqueles que acreditam que ele seja legítimo,
admitindo que seja legítima a existência dele, deve-se discutir nessa existência qual é o tamanho, qual é o tamanho permitido para essa pressão. Né? Qual é o limite dessa pressão? Porque isso que nós estamos vivendo hoje, Pedro, eu fiz um texto um tempo atrás, há umas 2 semanas, quando surgiu a história do lockdown. Faltou 1 minuto e meio, tá? Vou cessar ser rápido. E eu falei sobre os medos que nós estamos vivendo, o medo do adoecimento, o medo... Mas um dos medos que eu estou tendo hoje é como os nossos governantes vão lidar com essa sensação de ter um poder ditatorial em suas mãos. Como eu falei lá atrás no experimento, quando a gente deu poder, e o Carlos até citou essa frase do Abraham Lincoln, né? Quer conhecer um homem, dê um poder a ele. Então, assim, quando a gente imagina um governador, um prefeito, um presidente, alguém tendo esse poder todo em suas mãos, como é que você vai tirar esse poder da mão dele? Entendeu? Será que ele vai conseguir... Entendeu? Não. Então, assim, só rapidinho aqui, eu queria mandar um abraço aí para todo mundo que veio, tá? A Dorinha tá me assistindo, o pessoal eu jogo, tem um jogo que eu jogo online aí de tiro, o pessoal do meu clã, Dali Márcio aí, um abraço a todo mundo. Queria dar um abraço para quem veio prestigiar e dar essa palavra. Pode falar, Pedro, pode encerrar. Não, eu só quero agradecer seu convite, foi massa o papo, certo? E eu fiquei, mais uma vez, viu, Santiago, registrar, fiquei muito, muito honrado pelo seu convite, satisfeito de vir falar aqui com você. Que bom.